Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer a doutora Zilda Cavalcante, que é a secretária de Saúde de Pernambuco. Doutora Zilda, como foi sua carreira na medicina? Você cuida dos velhos, né? Sim, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, desejar a todos uma boa tarde. Geriatra. Sou geriatra e sou paliativista. O que é paliativista? Paliativista é aquele grupo de pessoas que trabalham na área de saúde, não somente médicos, que cuidam das pessoas que têm doenças progressivas e ameaçadoras da vida. Então, aquelas doenças já em fase muito avançada, em que vem associado com a doença um sofrimento grande e a gente precisa de uma equipe muito treinada e muito especializada e preparada, sempre baseado nas evidências científicas, para que a gente possa controlar absolutamente os sintomas, promover qualidade de vida, promover também o cuidado com os familiares. A gente não adoece sozinho, a nossa família adoece junto. Então, a gente tem toda uma equipe de saúde que é especializada nesse cuidado. Esse tratamento teve agora com Pelé, não foi? Sim, teve com o Pelé também. No final ele teve indicação de cuidados paliativos, mas assim, muitas vezes a gente confunde os cuidados de fim de vida com o cuidado paliativo. O cuidado paliativo ele deve ser precoce, na realidade. Quando a gente tem uma doença que ameaça a nossa vida, a gente deve ter direito de ser assistido de forma integral, multiprofissional, com foco, como eu disse, em qualidade de vida. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse olhar. Saia justa com a senhora, eutanásia. Qual é a opinião da senhora sobre a eutanásia? Eutanásia é ilegal no Brasil, né? Então é crime. E na realidade... Mas tem brasileiro que vai para outro país, vai para a Suíça, agora Portugal também autorizou, né? Na realidade, tem alguns países no mundo que permitem a eutanásia. No Brasil é ilegal. Eu acho que muitas vezes o que a gente vê nos pacientes, minha vida inteira trabalhei na assistência, né? Algumas experiências na vida como gestora, já fui diretora de hospital, já trabalhei na coordenação da Central de Transplantes, mas assim, a maior parte da minha vida profissional foi na assistência, cuidando de gente. Eu costumo dizer que o que eu gosto de fazer é cuidar de gente, tanto que eu aceitei o convite de Raquel de assumir a Secretaria de Saúde, porque ela me disse que agora eu ia cuidar de gente em larga escala. E aí eu acho que faz sentido, mas minha vida inteira eu cuidei de gente e acho que isso é o que dá um sentido, né, à vida da gente como profissional de saúde. Agora, secretária de Saúde do Estado de Pernambuco é o seu maior desafio, né, secretária? Com certeza. Eu acho que eu encaro como uma missão, sabe? Eu acho que a gente tem na vida algumas missões. Acho que a missão de criar os nossos filhos de forma digna e decente e formar homens e mulheres de bem é uma missão que nós que temos filhos recebemos. Então, eu acho que tudo tem um propósito e eu acredito que a Secretaria de Saúde veio na minha vida como uma missão de fazer o que é certo, uma missão de ajudar e cuidar das pessoas, né? Como eu disse, minha vida inteira foi trabalhando e cuidando de gente e eu acho que esse é um propósito de vida, é cuidar das pessoas. E eu recebi, né, essa dádiva de Deus de ter esse dom, vamos dizer assim, essa oportunidade também na vida de poder trabalhar cuidando de gente. Que bom, né? E a senhora já entrou lá e se apaixonou pelo Zé Gotinha. Como é que está Pernambuco no setor de vacinação? Está bem? Olha, na realidade, a pandemia, ela deixou algumas sequelas, né? Uma delas é a baixa cobertura vacinal no calendário vacinal básico. Então, a gente tem uma importância, é importante a questão da cobertura vacinal na primeira infância, né? Especialmente nas crianças pequenas, de 1 ano, 2 anos. O calendário do primeiro ano de vida, que é o calendário básico, ele está com uma cobertura vacinal preocupante. Vacinas que são recomendadas com uma cobertura acima de 95% pelo Ministério da Saúde estão em cerca de 70%. Então, a gente tem estado muito apreensivo com relação à cobertura vacinal de uma forma geral. A gente terminou que nesse período da Covid, a gente focou muito na vacina da Covid, e houve um certo, vamos dizer, relaxamento por causa de toda a situação na cobertura vacinal
da primeira infância. Eu acho que a gente precisa hoje ter os dois focos. A gente precisa focar em manter a cobertura da Covid. A gente vê que a cobertura vacinal da Covid na primeira dose, ela é grande, mas as pessoas relaxaram no reforço. É necessário que a gente faça o reforço da vacina de Covid, porque está muito claro na literatura que a vacina protege contra casos graves, especialmente naquelas populações vulneráveis, que são especialmente de idosos e de pessoas imunossuprimidas. A vacina só tem uma cobertura adequada com reforço. Então, é muito importante que as pessoas procurem o posto de saúde mais próximo de casa para completar o esquema vacinal da Covid. Houve um relaxamento muito grande porque, assim, a gente parou de ver que as pessoas morrem de Covid, a gente relaxou, a gente acha que a pandemia já passou. Existe um movimento anti-vacinas muito grande que atribui complicações, vamos dizer, efeitos colaterais à vacina que, na realidade, nem sempre podem ser atribuídos à vacina. Então, assim, eu sei que isso é muito importante, que as pessoas parem, reflitam. Quando a gente cuida e quando a gente ama alguém, a gente tem que proteger. E quando a gente protege, a gente vacina. Então, Olha, os nossos filhos... Né, doutora, a gente imagina, né, a Secretaria de Saúde cuidando dos hospitais do Recife, do Agamenon, da Restauração, mas atinge todo o Estado. Quantos hospitais o Estado tem? O hospital tem muitos hospitais. Ele tem hospitais gerais e tem hospitais regionais. Ele tem hospitais que são de administração própria do Estado e tem hospitais que são geridos por organizações de saúde. Então, a gente tem 6 grandes hospitais, que são os hospitais da região metropolitana e o de Caruaru, que é o regional do Agreste, e tem alguns hospitais menores que a gente chama de hospitais regionais, que ficam em várias áreas no interior. A gente tem uma série de problemas, né? A gente tem estrutura física dos hospitais com muitos problemas, sem manutenção adequada durante anos, historicamente, e que hoje culmina em prédios, em estruturas físicas que são realmente preocupantes. E existe também a questão, que também é histórica no estado de Pernambuco, que é a superlotação do serviço de saúde. Então, a gente vê emergências superlotadas, desde maternidades superlotadas até urgências e emergências de trauma, clínicas que também estão superlotadas. E, assim, eu imagino, a gente acredita que isso muito se deve à falta de interiorização da assistência. Então, hoje, pessoas que adoecem lá no sertão do Araripe têm que vir para Recife para ser atendido. 500, 400, às vezes 700 quilômetros vindo lá de Petrolina, tendo que se deslocar para os hospitais de Recife, além de trazer um grande desconforto para as pessoas que não podem ser cuidadas perto de casa, ainda tem a questão da superlotação, porque vem todo mundo para os hospitais de Recife. Porque toda manhã, doutora Zilda, tem um engarrafamento de ambulância na 232, né? É muita ambulância, né? De tudo que é município, né? Exatamente, é o reflexo, né? Exatamente. A 232 é exatamente o corredor de entrada de quem vem do sertão e do agreste, né? E aí a gente que vem ali, muitas vezes, voltando de um final de semana, a gente percebe, né, que tem uma quantidade grande de ambulâncias, exatamente refletindo isso, né? E o quadro de médicos e enfermeiros do Estado está completo ou precisa fazer concurso? Na realidade, a gente tem ainda concurso e seleção simplificada, ainda existe um banco do último concurso, que a gente tem que avaliar uma série de questões, né? Realmente, a necessidade, a gente está organizando, no início do governo, a governadora fez alguns decretos em que ela não só exonerou todos os cargos comissionados, como pediu que retornassem todos os servidores que estivessem cedidos. E a gente tem feito um grande censo atualmente para ver a quantidade de servidores cedidos, né, do governo do Estado para outras áreas, dentro do próprio governo ou fora dele, e avaliando a questão dos plantões extras que existem nos hospitais para que se faça um dimensionamento de quadro e que a gente possa responder essa sua pergunta de que existe algum déficit de pessoal. A gente acredita que sim, mas ainda não temos esse dimensionamento correto
para garantir esse dado. E esse teto do salário dos enfermeiros? O piso da enfermagem ainda é uma questão de ordem federal, né? A gente tem hoje uma liminar judicial e existe uma orientação do Ministério da Saúde, na realidade do governo federal, que se aguarda que o governo faça algum aporte financeiro para que viabilize o pagamento do piso da enfermagem. Quero ressaltar que acho que a enfermagem tem um papel fundamental, não só a enfermagem, mas toda a equipe interdisciplinar. Como eu disse no início, eu sou paliativista e geriatra e paliativista estão acostumados a trabalhar com a equipe interdisciplinar, com vários profissionais, e a enfermagem é fundamental. Então, acredito que é justo que a enfermagem seja remunerada dignamente. A senhora vai privilegiar, doutora Zilda, o tratamento de saúde da criança? E a senhora só cuida dos velhos, mas as crianças vão ter prioridade na sua administração? Saúde infantil? Como eu disse antes, quando a Raquel me chamou, ela é para cuidar de gente em larga escala. Então, eu tenho que esquecer, nesse momento que eu sou geriatra, e entender que a gente estava falando agora há pouco, né? Inclusive, para envelhecer bem, a gente tem que ter uma vida saudável. Então, é muito importante que as crianças possam ser bem cuidadas para que elas possam futuramente envelhecer com saúde. Então, eu acho que é essencial, né? A governadora Raquel Lira, desde o início, ela sempre falou em cuidar dos invisíveis. Então, a gente tem várias situações relacionadas a abandono, a doenças, a uma série de questões sociais, financeiras, de saúde, que envolvem a criança e que têm a repercussão na vida daquela criança daí para frente de uma forma definitiva, muitas vezes, e tem uma repercussão na sociedade de uma forma geral. Então, é de uma importância enorme o cuidado com a criança, né? E aí a gente vai não só para a criança, mas para a assistência materno-infantil, né? O binômio mãe e filho, né? Cuidar da criança significa também cuidar da mãe. Cuidar da mãe significa também cuidar do filho. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né? O olhar para a criança e o olhar para a mulher. E a gente segue, inclusive, com um plano interdisciplinar dentro do governo, não é só a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria que também envolve as questões do trabalho, uma série de justiça e direitos humanos. Então, a gente vai vir várias secretarias que estão envolvidas nesse cuidado. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Zilda Cavalcante, secretária de Saúde de Pernambuco. Doutora Zilda, um dos grandes problemas da rede de saúde do Estado é o motoqueiro. Os acidentes com motoqueiros, eu sei que as UTIs de vários hospitais têm a maior parte dos seus ocupantes vítimas de acidentes com moto, né? Olha, acidente de moto no estado de Pernambuco, acredito que talvez no Brasil todo, é uma grande epidemia, extremamente preocupante. A questão não é somente andar de moto. A questão é não dirigir com responsabilidade, a questão é não dirigir com os equipamentos de segurança, especialmente o capacete, que é essencial e está provado por várias evidências que, de fato, protege. A questão da alcoolemia, a questão da direção defensiva e a questão do uso do capacete é essencial. Então, hoje a gente tem um programa também intersetorial entre 3 secretarias de Estado, que chama-se o programa Lei Seca. O projeto da Lei Seca, ele envolve a Secretaria no caso, o DETRAN, né, que está dentro da Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Militar de Pernambuco, e a Secretaria de Saúde. É um programa que envolve as 3 secretarias numa força-tarefa conjunta para que se diminua acidente de trânsito de uma forma geral, não somente focando na alcoolemia, mas também na questão da segurança. E o que a gente tem de números é que na cidade de Recife, como existe uma lei seca forte, a gente tem uma redução nesses números de acidente envolvendo, apesar de que existem também, mas se a gente compara, por exemplo, com Petrolina, com Caruaru,
apesar de Recife ter mais pessoas, ele tem percentualmente uma quantidade de acidentados de moto menor. Número um é Petrolina. Eu tenho um amigo meu que faz transplante, ele disse que a maior parte das peças de transplante vem de Petrolina, Exatamente. de acidente de moto, né? Isso. O maior doador de paciente em morte encefálica, doador de órgão, é em Petrolina, exatamente por causa dos acidentes de moto. E hoje a gente tem uma questão também que a gente tem que lembrar, que as motos, a gente anda na área rural e a gente não vê mais o pessoal andando de cavalo como a gente via antes. O pessoal trocou o cavalo pela moto, né? Só que a moto é usada de forma inconsequente, porque é usada sem capacete, sem nenhuma proteção. Às vezes vem 4, 5 pessoas numa moto que só deveria ter 2. Às vezes vai na moto carregando algum objeto muito grande. Então, existe uma exposição muito grande e uma falta de controle. A intenção da gente é, com o tempo, a gente interiorizar também a lei seca, para que a gente possa promover uma proteção e uma diminuição dos acidentes de trânsito de uma forma geral, em especial os acidentes envolvendo moto. O que a gente vê hoje nos hospitais de trauma é uma coisa impressionante. A quantidade de acidentes de pessoas sequeladas e que vêm a falecer por acidente de moto é enorme. A senhora já pegou a estrada para ir visitar as unidades da Secretaria no interior? Eu já fui em alguns lugares. A gente tem 3 meses de governo, ainda não deu tempo de ver tudo que eu, com certeza, até o final irei ver, né? Espero ainda esse ano conseguir visitar todas as unidades. Mas, nesse momento, eu já fui para Arco Verde, já fui para Garanhuns, já fui para Petrolina. Semana que vem vou para Petrolina de novo, que a gente precisa... E Caruaru? E Caruaru também já fui. Não vá à terra da governadora, tem que ir lá, né? Tem, com certeza. Parece que lá o setor de saúde está bem, né? Tem o Mestre Vitalino, né? Isso, tem o Hospital Mestre Vitalino, que é um hospital gerido por OS, e tem o Hospital Regional do Agreste, que é um hospital próprio. Né? E tem a previsão, tem uma maternidade, né, também, e tem a previsão de inauguração do Hospital da Mulher do Agreste, né, que já está em fase bem adiantada de construção. E no setor de nascimento de criança, maternidade, Pernambuco está bem servido? A gente tem um grande problema na assistência materno-infantil, né? Como existe também nas urgências e emergências e em tantos outros problemas, né? Em tantas outras áreas. Mas, assim, a materno-infantil é, inclusive, uma das prioridades da governadora, né? Inclusive, ela prometeu construir algumas maternidades e a gente tem especialmente uma deficiência na assistência materno-infantil na região do Agreste e do Sertão. Então, a gente está aumentando os serviços de referência para parto de alto risco e tentando ajudar os municípios no sentido de viabilizar o parto de risco habitual, que seria uma atribuição dos municípios, mas os municípios têm tido uma dificuldade grande nessa manutenção financeira das maternidades. E temos também ido buscar ajuda do governo federal, no sentido de viabilizar também o custeio dessas unidades. E, assim, eu acho que a gente precisa entender que o SUS ele tem 3 esferas, né? Ele tem a esfera municipal, estadual e federal. E a gente, nos últimos anos, teve uma ausência grande do federal, sobrecarregando, do ponto de vista financeiro, os estados e municípios, de uma forma considerável. Porque o exame pré-natal, né, doutor, é muito importante, né? Eu acho que poucas cidades do interior têm o exame pré-natal, né? Isso, o pré-natal é uma atribuição dos municípios dentro da atenção primária. E a gente precisa entender da importância disso, né? Porque um parto de alto risco, quando a gente complica lá na frente, muitas vezes é porque a gente não cuidou e não preveniu lá no começo da gestação. Então, a importância, de fato, de se fazer um pré-natal adequado, das mulheres procurarem o pré-natal e dos municípios poderem ofertar um pré-natal de qualidade. E aí envolve a questão de realização de exames, envolve a questão das visitas regulares, envolve o acompanhamento de peso, de pressão, de glicemia, de uma série de questões durante todo o período gestacional, que é a atribuição da atenção primária. O Mais Médico vai ajudar a secretaria? O Mais Médicos está chegando agora reformulado, né, pelo governo federal e vai viabilizar médicos
para as áreas mais distantes, que são de difícil... Tem município no estado sem médico, doutora? Existem muitas unidades de atenção primária sem médicos. Então, de fato, se o governo federal conseguir viabilizar a vinda de médicos para essas áreas de difícil acesso, áreas que existe uma... O que é que existe na atenção primária nos municípios, especialmente naqueles mais distantes? Uma rotatividade muito grande, o que é muito ruim, porque o médico chega, quando ele vai criando vínculo com a comunidade, ele sai. Então, assim, é importante que a gente fixe esses médicos nessas áreas e que crie um vínculo entre o médico e a comunidade. Isso é muito importante. E aí a gente acredita que esse programa pode, sim, ajudar a viabilizar a vinda e a fixar esses médicos em algumas áreas que são as áreas mais complicadas por causa da distância. Olha, a cereja da sua secretaria é o Hospital da Restauração. Eu não diria que é uma cereja muito gostosa, mas é o grande equipamento da Secretaria de Saúde é o Hospital da Restauração, né? Na realidade, o Hospital da Restauração, ele é de Pernambuco, né? Ele está ali na Agamenon Magalhães e ele faz parte da nossa história, né? E é um hospital que tem uma importância enorme e uma referência enorme no nível, vamos dizer assim, mais complexo da saúde, né? Na neurocirurgia, no politrauma, na neurologia clínica e em tantas outras áreas, na hemorragia digestiva. Então, assim, na hemodinâmica, então a gente tem um hospital que tem uma importância enorme, com uma estrutura física muito antiga, que não vem sendo feitas as manutenções de forma adequada historicamente, e que hoje a gente já fez um programa, uma avaliação, um orçamento, com toda a equipe de engenharia e arquitetura da Secretaria de Saúde. E, assim, o custo para a gente fazer a manutenção adequada do Hospital da Restauração seria o custo de construir outro. Só que a gente entende, né, a governadora entende, que não teria como tirar o Hospital da Restauração. Então, a gente vai fazer essas reformas, mas isso vai ter que ser feito de forma programada e lenta, porque não somente o Estado não tem recurso hoje, do jeito que a gente recebeu, que existe um déficit orçamentário e financeiro muito grande, como também não tem como fazer, porque não pode parar a restauração. Então, vai ter que fazer a reforma com o hospital funcionando, o que demanda um grande trabalho. Então, agora nós estamos começando uma reforma no 7º andar. O 7º andar vai ser completamente restaurado. O que é que tem no 7º andar? No 7º andar tem enfermaria, é uma enfermaria. Então, a gente vai começar no 7º andar, onde vai ser feita uma reforma da hidráulica, da elétrica, não somente pintura de parede, né? A governadora foi taxativa e disse que não quer obra de fachada, ela quer uma obra estruturante, uma obra que, de fato, resolva o problema e não fique só parecendo que resolveu. Então, a gente vai precisar ver toda a hidráulica, toda a elétrica, o que precisa ser fundamentado realmente na reforma. E vai ser feito agora do 7º andar inteiro e a gente pretende ir fazendo nos outros andares, um a um, para a gente poder ir viabilizando o funcionamento do hospital e ir se organizando do ponto de vista de orçamento e financeiro do Estado. Agora, o Restauração tem um quadro médico de altíssimo nível, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho médicos que dizem, olha, se paciente meu tiver algum problema, acidente e tal, não traga para o hospital particular, leve para a restauração. Isso, a restauração tem médicos de plantão o tempo todo, que são não somente pessoas que são referências, muitas vezes até nacionalmente, né? Os professores são médicos da restauração, como também pessoas que têm uma experiência muito grande, né? É aquela história que a gente diz assim, tem a mão, né? Porque a experiência de muitos anos cuidando de trauma deixa as pessoas com expertise para realmente cuidar de forma adequada. Então, realmente, o Hospital da Restauração é uma referência e eu diria a mesma coisa. Se tiver um acidente comigo, pode me levar para a restauração, que eu estou tranquila, eu sei que serei bem atendida. Vamos avisar aí a sua assessora, se a secretária não vai ter, se Deus quiser, mas se tiver, vai para a restauração, né? Com certeza, tenho certeza que serei bem atendida. O Alfa já é do estado todo? O Alfa é também uma estrutura gerida por OS, né? Não é próprio.
e continua funcionando, e ele funciona hoje como retaguarda para os grandes hospitais, em especial para a restauração. Né? Ajudando a restauração, né? Isso. Em especial para a restauração, mas ele não é somente da restauração. Existem alguns outros grandes hospitais que, quando estão muito cheios, a gente consegue transferir alguns pacientes que podem ser acompanhados em outro serviço para o Alfa. E um problema que existe em Fernando de Noronha é que as mulheres de lá não podem ter filho, tem que pegar o avião para vir para cá. Vai resolver isso? Essa é uma situação difícil de resolver. A governadora, inclusive, pessoalmente já falou comigo que é uma coisa que incomoda muito, né? As mulheres, quando vão ter filhos com 7 meses, elas têm que vir para Recife. E é uma preocupação grande dela. É uma situação difícil de resolver, porque se a gente montasse uma maternidade em Fernando de Noronha, ela teria uma média de 30 partos ano. É uma quantidade de parto muito pequena. Seria montar uma maternidade para fazer 2, 3 partos por ano. E, assim, o custo de uma maternidade, não somente financeiro, mas a dificuldade muito grande de recursos humanos, de manter anestesista, obstetra, neonatologista, é muito grande. A gente vai ter que pensar nisso com calma, tentar estruturar. Sei que é uma preocupação da governadora e a gente vai se dedicar a tentar achar uma solução para não causar esse transtorno na vida das mulheres que têm que vir tão precocemente na gestação para Recife, né? Mais um desafio da governadora para a senhora, né? Mais um. Nós queremos agradecer a doutora Zilda Cavalcante. Vocês viram que realmente a saúde de Pernambuco está em excelentes mãos e com certeza ela vai fazer um belo trabalho para melhorar a saúde dos pernambucanos. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.